Eu ouço as vozes do meu silêncio. Existe um silêncio que pesa e existe um silêncio que revela. A maioria das pessoas acredita que o silêncio é apenas a ausência de palavras. Mas quem já permaneceu alguns minutos verdadeiramente sozinho sabe que isso não é verdade. Quando o mundo fica em silêncio, algo dentro de nós começa a falar. É justamente nesse momento que muitos procuram uma distração. Pegam o celular, ligam a televisão, procuram uma conversa, colocam uma música, trabalham sem parar, porque descobriram, mesmo sem perceber, que o silêncio não é vazio. O silêncio tem voz. A frase de hoje talvez seja uma das mais profundas que já refletimos aqui. Eu ouço as vozes do meu silêncio. Mas que vozes são essas? Quem está falando dentro de você quando ninguém está falando ao seu redor? Será que é realmente você? Ou será que grande parte do que você chama de minha voz é formada por ecos da infância? Dos seus pais, dos seus medos, das suas feridas e dos vínculos invisíveis que continuam vivos dentro da alma. Carl Gustav Jung dizia que aquilo que não se torna consciente dirige a nossa vida. E nós chamamos isso de destino. Em outras palavras, enquanto não aprendemos a escutar profundamente o que acontece dentro de nós, somos conduzidos por forças que nem sabemos que existem. Jung compreende a psique como um território vasto, onde o ego é apenas uma pequena parte, enquanto complexos, arquétipos e o inconsciente continuam influenciando pensamentos, emoções e escolhas. Pat. 537354747 É por isso que o silêncio assusta tanta gente. Porque nele encontramos aquilo que durante anos conseguimos evitar. Vivemos em uma época que sabe produzir ruído, mas não sabe produzir presença. Nunca houve tantas vozes. E talvez nunca tenha existido tão pouca escuta. Quando finalmente o barulho externo diminui, surge um universo inteiro esperando para ser ouvido. Algumas dessas vozes são antigas. Outras são muito mais antigas do que imaginamos. Na visão sistêmica de Bert Hellinger, existe algo que vai além da memória consciente. A alma familiar guarda movimentos, lealdades e vínculos que continuam atuando mesmo quando ninguém fala sobre eles. Muitas vezes aquilo que sentimos não nasceu em nós. Nós apenas estamos dando continuidade a movimentos iniciados muito antes do nosso nascimento. Hellinger descreve que somente uma postura de observação, sem julgamento e aberta ao fenômeno, permite que esses movimentos se revelem. Por isso, quando você faz silêncio, talvez a primeira voz que apareça não seja a sua. Talvez seja a voz da criança que um dia acreditou que precisava agradar para ser amada. Talvez seja a voz do adolescente que ouviu inúmeras vezes que nunca seria suficiente. Talvez seja a voz de um pai exigente. Talvez seja a voz de uma mãe ansiosa. Talvez seja a culpa de um ancestral. Talvez seja o medo de ocupar um lugar maior do que alguém da família conseguiu ocupar. Você percebe? O silêncio começa revelando aquilo que ainda ocupa espaço dentro de você. É como entrar em uma casa escura. No início parece existir apenas escuridão, mas conforme os olhos se acostumam, você começa a enxergar móveis, portas, janelas e detalhes que sempre estiveram ali. A alma funciona da mesma maneira. Primeiro encontramos confusão, depois percebemos padrões, depois compreendemos suas origens. Somente então aparece algo completamente diferente, a nossa verdadeira voz. Mas aqui existe uma armadilha. Muitas pessoas acreditam que qualquer pensamento que surge durante o silêncio representa uma orientação espiritual. Não. A mente fala o tempo inteiro. O ego fala o tempo inteiro. Os complexos falam o tempo inteiro. Os traumas falam o tempo inteiro. O medo fala o tempo inteiro. A ansiedade fala o tempo inteiro. Jung chamava esses núcleos emocionais autônomos de complexos. Eles possuem energia própria e podem assumir temporariamente o comando da consciência, fazendo a pessoa acreditar que está escolhendo livremente quando, na verdade, está reagindo a conteúdos inconscientes. Pat. 537354747 Imagine uma mulher que sempre que começa um relacionamento saudável, sente vontade de terminar. Ela acredita que está ouvindo sua intuição. Mas será que é mesmo? Ou será que quem está falando é um complexo formado pelo abandono vivido na infância? Imagine um homem que desiste de todo o projeto quando começa a crescer financeiramente. Ele diz para si mesmo:
Isso não é para mim. Será que é humildade? Ou será que ainda escuta uma antiga lealdade invisível que diz: ninguém na nossa família pode ir mais longe? Perceba como isso muda tudo. Nem toda voz interior merece ser obedecida. Algumas precisam apenas ser reconhecidas, outras precisam ser acolhidas, e algumas precisam finalmente descansar. Hellinger costumava observar que aquilo que é visto com respeito perde a necessidade de continuar se impondo. Muitas dinâmicas persistem justamente porque permanecem ocultas. Quando recebem um lugar na consciência, deixam de exigir repetição. Existe então uma pergunta decisiva: como distinguir a voz da alma das vozes da história? Talvez a resposta esteja justamente na qualidade do silêncio. A verdadeira voz da alma raramente grita. Ela não entra em discussão. Ela não precisa convencer ninguém. Ela simplesmente sabe. Enquanto o medo acelera, a alma desacelera. Enquanto o ego argumenta, a alma contempla. Enquanto a ansiedade exige respostas imediatas, a alma suporta esperar. É interessante perceber que essa compreensão aparece em tradições muito diferentes. Na obra A Voz do Silêncio, o caminho espiritual não é apresentado como uma acumulação de pensamentos, mas como um refinamento da percepção interior. A verdadeira escuta nasce quando o ruído mental perde força e uma dimensão mais profunda da consciência pode emergir. A Voz do Silêncio, por Helena Peters Blavatsky. PDF. Talvez seja por isso que os grandes sábios de diferentes épocas buscaram momentos de retiro, não porque fugiam da vida, mas porque desejavam voltar a ouvi-la. Perfeito. Vou manter o mesmo nível dos roteiros anteriores, com uma linha narrativa contínua, profunda e cinematográfica. Existe uma imagem muito conhecida na psicologia de Jung. Imagine um lago. Quando a água está agitada, você enxerga apenas as ondas. O fundo desaparece. As pedras desaparecem. Os peixes desaparecem. Tudo o que existe abaixo da superfície permanece invisível. Mas quando a água finalmente se aquieta, algo extraordinário acontece. Ela começa a revelar aquilo que sempre esteve ali. A mente funciona da mesma maneira. Enquanto vivemos permanentemente distraídos, reagindo, consumindo informações, respondendo mensagens e tentando controlar tudo, nossa consciência permanece agitada. Não conseguimos perceber quem realmente somos. Vemos apenas as ondas. O silêncio não cria a verdade. O silêncio apenas permite que ela apareça. Por isso Jung afirmava que o processo de individuação não consiste em criar um novo eu. Consiste em retirar tudo aquilo que impede o verdadeiro centro da personalidade de se manifestar. Esse centro foi chamado por ele de self. O self não é o ego. O ego é aquilo que pensamos ser. O self é aquilo que realmente somos. Existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. O ego vive comparando. O self apenas existe. O ego pergunta: como pareço? O self pergunta: quem sou? O ego precisa vencer. O self precisa integrar. O ego busca a aprovação. O self busca a verdade. Quando fazemos silêncio, começamos a perceber esse conflito. É como se duas direções diferentes passassem a falar ao mesmo tempo. Uma deseja segurança. Outra deseja crescimento. Uma deseja permanecer conhecida. Outra deseja transformar-se. Uma deseja controlar. Outra deseja confiar. E então surge uma pergunta: qual dessas vozes devo seguir? Talvez nenhuma imediatamente. Porque antes de seguir qualquer voz, precisamos aprender a escutá-la. Vivemos numa cultura que valoriza respostas rápidas. Mas a alma não trabalha na velocidade da internet. Ela amadurece como uma árvore, em silêncio, debaixo da terra, sem aplausos, sem urgência. Hellinger dizia que os movimentos mais profundos da alma acontecem quando deixamos de interferir continuamente. Existe uma humildade necessária diante daquilo que ainda não compreendemos. Quanto menos tentamos controlar tudo, mais espaço existe para que a realidade se revele. Isso parece simples, mas observe sua própria vida.
Deixamos de imaginar como todos deveriam agir. Deixamos de corrigir mentalmente o mundo inteiro. Voltamos para aquilo que realmente nos pertence. Nossa consciência, nossa responsabilidade, nossa direção. Talvez, por isso, tantas tradições espirituais valorizem o recolhimento. Não como fuga, mas como reencontro. No livro A Voz do Silêncio, o buscador aprende que existe uma diferença entre ouvir os ruídos da personalidade e perceber a voz mais profunda da consciência. Esse caminho não é alcançado acumulando informações, mas refinando a capacidade de escutar. A Voz do Silêncio, por Helena Peters Blavatsky. PDF. Existe ainda outra dimensão muito bonita. Muitas vezes, acreditamos que precisamos encontrar respostas, mas talvez a alma não esteja procurando respostas. Talvez ela esteja procurando presença, porque uma resposta pode resolver uma dúvida, mas somente a presença transforma uma vida. Quando você está realmente presente, algo curioso acontece. A ansiedade diminui, a comparação perde força. O passado deixa de comandar completamente o presente. O futuro deixa de ser uma ameaça constante. Existe apenas este instante, e é somente neste instante que qualquer transformação pode acontecer. É interessante perceber que até, mesmo na tradição iniciática dos arcanos, maiores o conhecimento verdadeiro não é apresentado. Como simples acúmulo de informações, o estudante é continuamente convidado a desenvolver consciência e poder de realização, por meio da experiência interior e da meditação sobre os símbolos, não apenas por explicações intelectuais. Os arcanos maiores do tarô, MEBs.pdf. Talvez por isso saibamos tantas coisas e vivamos tão poucas delas. Conhecemos dezenas de livros, centenas de frases, milhares de conceitos, mas ainda não aprendemos a permanecer alguns minutos ouvindo o que existe dentro de nós sem imediatamente tentar mudar aquilo que encontramos. Perfeito. Vamos concluir esse roteiro mantendo a profundidade dos anteriores. Talvez você esteja se perguntando, mas como saber quando é minha intuição falando e quando é apenas meu medo? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes da vida, porque tanto o medo quanto a intuição falam dentro de nós. Os dois utilizam nossa própria voz. Os dois parecem convincentes. Os dois produzem sensações reais. Mas existe uma diferença fundamental. O medo quer proteger o passado. A intuição quer servir ao futuro. O medo procura garantir que nada mude. A intuição convida para um movimento que ainda não conhecemos. O medo exige controle. A intuição pede presença. O medo fala com urgência. A intuição fala com clareza. O medo diz: faça alguma coisa imediatamente. A intuição diz: espere mais um pouco. O medo diz: você vai perder. A intuição pergunta: o que realmente importa? O medo fecha o corpo. A intuição abre.
Por isso quero lhe propor um exercício muito simples. Hoje, antes de dormir, sente-se durante 15 minutos, sem música, sem celular, sem televisão, sem tentar meditar corretamente, sem buscar experiências extraordinárias. Apenas permaneça. Observe sua respiração. Observe seus pensamentos. Não lute contra eles. Também não os siga. Imagine que cada pensamento seja uma nuvem atravessando o céu. Você não precisa impedir que ela apareça. Também não precisa caminhar atrás dela. Apenas observe. Em algum momento, você começará a perceber algo muito interessante. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa. Essa descoberta muda tudo. Porque se você consegue observar um pensamento, esse pensamento não é sua identidade. Se consegue observar um medo, esse medo não define quem você é. Se consegue observar uma emoção, essa emoção também passa. Pouco a pouco, o silêncio começa a revelar uma presença muito mais profunda do que qualquer pensamento. E talvez seja justamente essa presença que tantas tradições chamaram de alma. No fim, ouvir as vozes do silêncio não significa acreditar em toda voz que aparece dentro de nós. Significa desenvolver maturidade suficiente para reconhecer quais vozes pertencem ao medo, quais pertencem à história, quais pertencem aos complexos, quais pertencem às lealdades invisíveis e qual delas nasce daquele lugar silencioso, que não deseja controlar, competir ou convencer. A voz da alma quase nunca faz barulho. Ela não precisa gritar para ser verdadeira. Ela apenas espera que o ruído diminua. Talvez Deus, a consciência, o self ou a própria vida nunca tenham deixado de falar com você. Talvez o problema nunca tenha sido a ausência de uma resposta. Talvez o problema tenha sido apenas o excesso de ruído. Por isso, antes de procurar novas respostas, experimente fazer algo cada vez mais raro no mundo de hoje. Faça silêncio. Talvez a maior revelação da sua vida já esteja dentro de você, esperando apenas que você aprenda a escutá-la.